Telescópio de número 144. Estamos juntos pela 144ª vez. E eu dou as boas-vindas a Lucas Vieira, de volta. Salve, salve, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Em clima olímpico. Clima olímpico. Bicho, agora sabe uma coisa que é um negócio de louco? O Rodrigo, ele tá aqui do nosso lado, né? E ele levanta, mexe a cadeira, mexe a garrafa, abre, bebe água, faz barulho na hora que começa a gravação. Espetacular. Bem-vindo à sua casa, Rodrigo Quintana. Obrigado por você dizer que eu tô na minha casa. Também gosta Foi uma defesa, É bom né? ressaltar que eu tô na minha casa. E que na minha casa eu faço o que eu quiser. Foi uma defesa. Você é atleta olímpico também? Qual que é a sua modalidade? Qual que mexe com o seu coração? Não vou fazer piadas ruins. Da última vez cortaram minha piada ruim no programa. Eu ia falar umas piadas, mas é piada ruim, então deixa pra lá. Tá certo. Uma possível referência à obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, na abertura das Olimpíadas de Paris, foi o estopim para mais um episódio de revolta da cristandade brasileira e mundial. Religiosos enxergaram uma blasfêmia na reprodução da cena, integrada por artistas com corpos considerados fora do padrão. É justa a revolta? O cristianismo é vítima ou vilão da história? E devemos ser assim tão ressentidos e melindrados? Vocês assistiram a abertura ao vivo? Estavam assistindo? Ao vivo não, vou assistir também, depois. Eu também não assisti ao vivo, não. Assisti depois. Assisti no mesmo dia, inclusive, mas depois. Mas já estava sabendo do BO ou não? Quando você foi ligado? Não tinha. Acho que não tinha. Não Quer tinha dizer, estourado ainda. Eu não tinha visto ainda. Tava de férias, tava longe das redes sociais. Eu assisti e na hora eu identifiquei a semelhança. Quando eu tava passando. Quando eu assisti eu também identifiquei as semelhanças com o negócio, né? Sim. Embora depois eu tenha escutado que, na verdade, foi uma referência ao afresco da Festa dos Deuses, mas eu não sei nem se é isso mesmo. Depois teve uma confusão teve o cara falando que não era referência a nada, aí depois a galera falando que era esse outro quadro que referencia o Da Vinci, que é a Festa dos Deuses, que é uma outra obra de arte que está na França, inclusive. Na hora... Mas eu vi a semelhança na hora, eu identifiquei. Eu nem sabia que tava rolando nada, não sabia se já tava rolando, porque eu assisti no mesmo dia, né? Só que assisti um pouco mais tarde. Mas na hora eu vi a semelhança, eu falei, nossa, ainda mais porque eles abrem assim, né? Devagarinho. Então, eu achei difícil essa... Tava bem óbvio, eu acho. Óbvio, ficou bem esquisitinho mesmo, né? E te ofendeu quando você assistiu? Não, cara, deve ter ofendido o Leonardo da Vinci no túmulo dele, né? Pra mim, eu acho não foi eu que pintei. Quem merecia o direito de réplica ali, né? Foi o Leonardo da Vinci. Eu só achei engraçado. Na verdade, assim, cara, ó, por que eu acho engraçado? Porque eu nem achei bonito, pra falar a verdade, sincero. A ideia da abertura das Olimpíadas em Paris foi muito boa, aberta ao público. Mas eu acho que a execução dela não foi muito legal, eu não achei muito legal. Depois eu vi que a Lady Gaga nem tava lá, né? Foi. Que ela não tava... Não falaram quem era o mascarado maluco andando, que foi a parte mais legal. Creed. Ninguém sabe. Então, eu não achei muito legal. O pessoal disse que, pra quem tava lá, que era um negócio mais legal, porque era aberto ao público, disse que pra quem tava lá não foi muito legal. Você viu no telão, então era melhor ter ficado em casa. Eu via só um pedacinho, porque é muito grande. E muitas gravações, né? Sim. No final das contas tinha muita gravação, né? Que você não foi um show pra TV. Então foi um show pra TV, mais pra TV. Era mais legal se fosse uma Olimpíada na pandemia, né? Do que, Sim, se fosse uma coisa mais casa. ao vivo. Apesar da ideia, tipo assim, aberto ao público, ser um negócio legal, né? Você não cobra ingressos. Mas eu acho que tinha, assim, uns ingressinhos. Tipo, teve cara... ingresso? Tinha. Não foi assim, free, povão, não. Então já não gostei já de tudo. Já não gostou de tudo. E você, Lucão, ficou ofendido? Não fiquei ofendido, não. Mas, assim, eu acho que a reação foi uma reação esperada. Tipo assim, se a gente reage, sei lá, a uma ação comercial da Boticário no Dia dos Namorados, imagina... Quanto mais a abertura... imagina... O cara que fez o desenho do bagulho pensou no Malafaia na hora que... Não tem jeito. Um evento assim, tipo, de ordem mundial, em que você coloca um marco, acho que talvez o principal símbolo da fé cristã, que é a ceia, e de alguma forma você faz uma referência a isso de um jeito que as instituições cristãs não gostarão. Não tinha como não ter uma reação negativa, seja ela de ordem institucional ou não, dos crentes, né? Católicos, evangélicos, enfim. Então era meio esperado, assim.
Mas eu sempre digo isso, pessoal, pô, mas o que você achou? Eu não sou muito boa referência, porque eu me escandalizo e me sinto, sei lá, atingido por muita pouca coisa. Mas era evidente que ia dar pano pra manga, né? E foi pra isso. E foi pra isso. Por muito ou pouca coisa que você se sente atingido? Muito pouca coisa. Entendi. Muito pouca coisa. É uma quantidade muito grande de poucas coisas. Ou poucas... Entendi. Ou de coisas muito muitas, grandes, né? Entendi. Tá, Mas assim, compreendido. a primeira reação minha, e aí vou até jogar a pauta fora aqui. Quando eu vi, assim, eu entendi muitas das propostas da abertura, mas assim, por que bater nos crentes nesse momento, assim, entendeu? Agora eu tô fazendo o advogado do diabo aqui, né? Por que será que o grande problema do mundo que precisa ser combatido, que você tem um palanque mundial, global, instantâneo pra falar, e as pessoas escolheram ofender o cristianismo, ofender uma religião? Eu acho que seria errado, independente de religião, até porque o COI proíbe manifestações religiosas e tem todo esse monte de regra, mas aceitou. Talvez entrou de gaiato, não sei se eles pegaram. Mais ou menos, que meio que obrigou a galera a pedir perdão depois. Né? Isso, depois foram pedir desculpa e tal. Assim, não foi deselegante você escolher ofender uma parcela da população como se esse fosse realmente um problema a nível global, a religião. Eu entendi, tipo, como manifesto, mas era um momento. Vocês não acham que seria errado, mesmo que fosse referência a outra religião de uma forma ofensiva, no momento em que você prega a unidade, a união, o congraçamento, vamos esquecer as diferenças e sentar todo mundo aqui junto, jogar uma bola, e aí você escolhe fazer isso, tipo, eu achei mal feito, porque eu também achei que foi uma cena eu achei meio grotesco, bagunçada, né? meio bagunçado. feito pra chocar mesmo, e esteticamente não achei que ficou bom. Também achei feio. Mas achei deselegante, eu não faria isso, e acharia errado, independente, eu também não me senti ofendido, eu entendi na hora a referência, mas não me choquei, nem pensei na zona que ia virar depois em rede social, mas achei assim, quando eu vi, falei, poxa, pra quê? Né? Parece que é uma polêmica de graça, né? Gratuita, e como se, tipo, outros problemas muito maiores no mundo hoje que você poderia colocar, sei lá, fome, desigualdade, assim, de 200 e tralalá países, quase 100 estão em conflito belicoso, sabe? Seja interno ou externo. Tantas coisas. Teve lá uma pessoa cantando Imagine no piano, mas não sei qual o impacto disso, né? Depois dessa aí, né? Então, acabou que até que se apagou. Engoliu, né? Eu achei isso com relação aos ofendidos, digamos assim, né? Depois a gente vai falar se foi proporcional, se foi certo e tal. Mas eu achei desnecessário e ficou deselegante. Então, quando você fala assim, pra que essa ofensa gratuita a essa grande parte da população e tal? Eu acho que aqui a gente já consegue abrir em pelo menos 2 olhares, né? O primeiro é que, de fato, houve uma provocação intencional, ofensiva, e mirou um determinado público que hoje é a maior religião do mundo, que são os cristãos. Então mirou e acertou. Outro olhar que você pode ter é, será que foi justamente para provocar? Será que foi justamente para ofender? Ou será que de fato havia alguma expressão, uma tentativa de expressão de diversidade, aceitação, unidade, etc., e usaram justamente uma figura do cristianismo, ou não, né? Porque depois ele falou que não era isso, que era da festa lá dos deuses Dionísio, etc. Ou será que não, que de fato havia uma intenção por trás disso de trazer uma ideia de unidade justamente naquilo que hoje a religião cristã, pelo menos, tem divergido tanto, que é a questão da sexualidade. Então, assim, aqui a gente já abre em 2 coisas. Será que foi uma provocação intencional aos cristãos? Ou será que de fato foi uma tentativa de você trazer a ideia da unidade a partir de um símbolo da fé cristã ali, que é a última ceia? Que seria maneiríssimo. Então, mas dentro do contexto, eu acho difícil essa leitura, porque eu vi gente falando assim, ó, cara, olha que maneira, eles estão usando um símbolo cristão de comunhão, colocando tudo que o mundo não aceitaria dentro desse contexto de comunhão que o evangelho propõe. Exato. É uma leitura muito louca, da hora. Então é a mesa de Jesus está aberta pra todo mundo. Pra quem, né? Porque eu acho que é aí que tá o lance. Da hora pra quem? Porque quando a igreja olha isso e diz, por que vocês estão ofendendo a gente?
Se eu tivesse na posição do autor, eu diria assim, mas por que vocês estão se sentindo ofendidos? Exato. Seria uma melhor resposta. Porque o grande lance que tá ali não é que ele colocou pessoas que são de sexualidades diversas para representar algo que pode significar isso que você acabou de dizer, né? Justamente a expressão máxima da fé, que é esse simbolismo que Jesus Cristo manda a gente fazer até que ele venha, que é de nós pertencemos ao mesmo corpo, nós estamos todos perdoados debaixo do sangue de Jesus, etc. E ele coloca essa galera que a igreja tá deixando do lado de fora. Que teria tudo a ver com o espírito olímpico, por exemplo, com a proposta do que é Exato. olímpico. E eu acho que a provocação aí será que onde ele cutucou e onde doeu para nós enquanto cristãos, enquanto igreja, etc., não foi justamente assim? Tipo, será que esse cara tá dizendo que Jesus tá aceitando uma galera que eu não tô aceitando? Talvez justamente essa é a provocação que ele quis gerar. Tipo assim, mas quem falou que eu tô ofendendo vocês? Quem disse que eu tô atacando vocês? Eu tô referenciando vocês. Eu tô referenciando vocês. Talvez vocês discordem porque vocês estão colocando intencionalmente, propositalmente, essas pessoas do lado de fora. Elas, pra vocês, são inimigas e eu tô dizendo que Deus não tá do lado de vocês nessa. E talvez por isso que doa tanto, né, o que eles fizeram. E aqui eu não tô nem fazendo julgamento de valor de certo e errado. O que eu tô tentando fazer é uma análise do que aconteceu e desse ressentimento, dessa dor que surgiu quando a gente enxergou isso, entende? Eu vi até uma coluna essa semana do Pondé, que o Pondé, ele escreveu, o título eu não lembro exatamente qual era, mas em algum momento ele citava assim: e que tal uma santa ceia muçulmana? E o que ele estava dizendo é que brincam com os cristãos porque eles são alvos fáceis e não reagem. Se a gente reagisse, explodisse uns lugares e tal, não teria esse tipo de coisa. Inclusive, já pediriam perdão pra gente. Até porque eu ia falar isso, que na França já tem um histórico meio ruim quando atacaram o Islã, né? Não, e foi justamente disso, essa era a provocação dele, tipo assim, é fácil brincar com os cristãos, né? Por que vocês não brincam com tal? Então ele estava criticando isso que se faz com os cristãos, e ele é um ateu. Isso que se faz com os cristãos não deveria ser feito. E aí ele está defendendo ali o lado mais conservador. Então acho que tudo isso está nesse quadro. Para que essa ofensa? Tá, mas é uma ofensa ou a gente que se sentiu ofendido? Será que brincam com a gente porque a gente é alvo fácil e a gente não reage? Tá, mas se a gente não reage, a gente deveria ser violento? Ou a gente precisa se manter do lado de Jesus, que é o caminho da não violência e do amor? E dentro desse caminho, o que a gente tem que dizer sobre isso, se é que tem que dizer algo? Eu acho que é muito complexo. É pauta pra gente, é claro que é isso que a gente vai fazer aqui agora, mas é muito complexo, assim, não tem uma resposta, né? Porque essa possível referência gera oportunidades também. Porque você falar sobre a Santa Ceia, por exemplo. Exatamente. O que vocês estão vendo aí? Então é uma oportunidade da gente falar, sabe que isso aí representa para nós cristãos o encontro de pessoas diversas numa mesa onde o Cristo está presente e que iria anteceder o maior sacrifício de todo. Aí pronto, você já até usa o caminho evangelístico aí, né? Usou. Mas o lance é que assim, eu também assim, eu entendo que o Lucas aí expôs várias possibilidades, né? Mas eu fico muito com a possibilidade que realmente eles foram pra provocar mesmo. Eu também acho. Totalmente provocativo mesmo, eu acho que... E pra mim é provocativo porque ele sabe que os cristãos se doem, né? Nós somos o garotinho do bullying, né, no recreio, justamente porque a gente recebe a porrada e a gente não vai... Paz e amor, tal. E não é só isso, tipo assim, a gente faz um estardalhaço ridículo, né? É o lance do... Quando acontece isso, a gente cai na pilha, né? O famoso caio na pilha. Então quando a pilha só pega naquele que se incomoda. Então, geralmente, essa galera, o mais progressista que quer jogar agendas em cima do cristianismo, que é a maior religião do mundo, como o Lucas bem falou, ele vai provocar a gente por causa disso, entendeu? Não, vocês são os caras que, e na história da humanidade, foram os que perseguiram, foram os que também mataram, hoje a maior religião do mundo, dizem que pregam amor, mas porém não tem amor nenhum. Por quê? Porque esse eu acho que é o grande lance. O cristianismo prega o amor, e como seu mote, seu maior mote, né? É o grande cerne, a grande pilar do cristianismo é o amar o próximo. E aí o povo que tem o cerne, né, o grande lema, ama o próximo, né, que o mestre fala ama o próximo, a gente é o povo que mais segrega, mais marginaliza, né, nesse tipo de... em tamanhos proporcionais, né, tá? Proporcionalmente assim, falando. dentro da tua fala, é até uma outra pergunta, que é
Isso é um movimento de ataque ou esse é um movimento como resposta a algo que a gente já fez, Então, né, enquanto eu instituição, vejo né? muito mais como resposta. Sim, concordo. Eu vejo muito mais como resposta. O que aconteceu lá em Paris é uma resposta. Tanto é que eles escolheram o quê? Os queers pra estar ali, né? Que causa, né, repúdio e tal. E quando você vê até filmes que retratam algumas coisas assim, você vê que geralmente a religião cristã tá por trás do preconceito, da discriminação. E eu não duvido que de fato isso é o sentimento. E até é uma das possibilidades de questão que se levantar, né? Do porquê que esse ser o grande problema. Mas eu concordo desse posicionamento. eu concordo muito com a sua fala, Hernani, de que a gente não precisava fazer isso. Porque ao mesmo tempo que é um lugar que os Jogos Olímpicos ele retrata a união, você tá ferindo um grupo. E um grupo errada. gigantesco. E de maneira errada, você não chama pra conversa, pro diálogo. Exato. Assim, a gente toma muito cuidado, por exemplo, da nossa posição, né? De como a gente vai abordar. Não que isso seja comum aos cristãos como um todo. Tô falando de uma parcela do qual eu acho que a gente se integra, de ser respeitoso, de tentar um diálogo, de tentar uma aproximação. Exato. E quando se faz uma abordagem dessa, você trava. encerra o diálogo. Ao Você mesmo cria. tempo, porque assim, sem falar da nossa reação, que você vai puxar depois, mas ao mesmo tempo que eles querem dialogar, eles prezam pelo diálogo, eles estão fechando o diálogo. Exato. Tipo de... E assim, a França acabou de passar por uma eleição em que a extrema-direita tava nas cabeças, assim, né? Tipo, acabou derrotada, não sei exatamente a política francesa, como ela funciona exatamente, mas eu sei que teve uma derrota de uma extrema-direita que estava muito próxima de conseguir poder. E aí, quando você faz isso, em vez de você criar possibilidades de diálogo, você aumenta a distância, né? Os abismos são... Exato, são e é multiplicando. horrível isso, ó, porque as respostas sempre são violentas também, né? E talvez o que eles estejam fazendo seja uma resposta violenta à violência que a igreja e o cristianismo aí que tá, que eu acho que entra na segunda pauta. aplicou em algum momento, mas esse ataque vai gerar um novo problema, um problema Novo maior, abismo. vai alimentar É isso aí. essa violência. Coloca a lenha na fogueira. Exato, então assim, foi pouco sábio. né? Concordo. De quem teve Agora- tanto tempo de pensar e planejar e acabou investindo muito em uma coisa que piorou a situação. Esteticamente não foi bonito. Não serviu pra... Não comunicou nada de bom. Não linkou, não atraiu olhares e tal. Não mudou a opinião de ninguém. Ou será Agora que sim. algum cristão olhou aquilo lá e falou: agora sim. olha só, Pra uma... ora veja, é verdade. Olha, veja, quer dizer que esse personagem do Blue Man Group aí... Quer dizer Nossa, essa foi horrível, cara. Horrível, Foi a pior coisa da muito abertura ruim, inteira. Muito ruim, aquela tampa levantando. Foi- muito foi- ruim. Muito ruim. Então, assim, eu acho que a única coisa boa que pode ter gerado aquilo ali é o hype. É E o hype pelo telescópio hype. que nós estamos fazendo agora. Tá? É o hype pelo hype, porque realmente foi pras cabeças nos Trend Topics aí. É, E foi isso, o hype. Porque esteticamente foi feio, não a mensagem filosófica, ideológica ou Saiu pela culatra, de né? fraternidade que fosse passar ali não existiu. E foi no finalzinho, tipo, aos 45 Foi, ali, tava foi- tudo indo bem. Tava todo mundo assim já meio com quase Um sono, né? Que- 4 horas de festa. Que porcaria é essa? que é isso? Eu na hora eu fiquei olhando e falei, gente, mas que é isso? Uma coisa esquisita, né? Então, assim, não deu pra... E eu não falo coisa esquisita por causa do povo ali, mas por causa da tentativa da representatividade de uma coisa que não serve pra muita coisa, não É. toca, né? Agora, isto posto, eu gosto dessa expressão que o Verano falou hoje antes. Isto posto, eu acho que, assim, realmente... não foi nada sábio o jeito como eles trouxeram e como eles quiseram provocar, né, trazer a provocação. Não foi. Principalmente que é o grupo que mais preza pelo tal do diálogo. Quer dizer, é um grupo que fala sobre isso, né, sobre dialogar, sobre abrir a cabeça, sobre pensar, né, nas múltiplas possibilidades, diversidade. Bom, peraí, então o cristianismo devia estar inserido nessa diversidade, né? É muito, realmente, triste ver que faltou sabedoria pra eles. Mas pra mim, é mais triste ver que falta sabedoria na gente na tréplica. Bora, vamos pro meia-culpa agora. Porque nós devíamos aprender aqui, tipo, que a gente tá cansado de cair. É isso que eu falo. É enfadonho isso, é cansativo. Ver que toda vez a gente cai na mesma ladainha. Os caras põem a isca e a gente vai e cai naquilo ali, entendeu? É como se a gente tivesse que uma agenda sempre preparada pra atender esse tipo de provocação, sabe? De alguma forma. É realmente
o menininho chato, mimado, que não pode se mexer com ele, Isso me incomoda muito, porque principalmente as reações são infantis, de baixa intelectualidade, entendeu? Quando você vai falar, a pessoa não sabe nem o que tá falando, não leu, quer proteger de um jeito que acaba afastando mais até, ou seja, a gente abriu que abismo gera abismo, a gente aprende isso na nossa fé, mas a gente vê os caras produzindo abismo, a gente quer produzir outro abismo. Então, sabe, é cansativo e dá preguiça. O texto que o Lucas falou que o Pondé fez, eu não li, mas eu tenho, assim, a resposta é: provoca-se os evangélicos ou os cristãos porque eles não respondem. A gente responde de um jeito histérico e, assim, constrangedor em alguns momentos. Mas eu não sei nem se essa resposta ela precisava. Não, Porque talvez se a gente respondesse menos, se a gente falasse, beleza, usasse como oportunidade de falar isso aí que ele tá fazendo, cara, é referência à nossa ceia, Pronto. que é o convite pra todo mundo. Então, mesmo essas pessoas que a igreja machucou, elas são bem-vindas na Tipo ceia. assim, a pessoa que chega assim na mesa da ceia, ela sai transformada, Exato, sei lá, tipo, né? tudo. Vende seu Então, peixe, assim, né? a gente é histérico. Não é que a gente não responde, a gente não responde violentamente, graças a Deus. Sim, Só faltar, porque teve exato. ameaça. Você sabe que isso teve eu ia falar, ameaça. Ameaçaram a teve. menina DJ, a DJ foi ameaçada. Sim. Tem ameaça, sim. Assim, talvez não cumpram ainda. Eu não sei e vai se- ser problemático não, então, quando começar a Não sei se eu cumprir. concordo Até muito com o Pondé. Mas até o que o Pondé falou, o que ele tava dizendo não era dessa resposta nas redes sociais, né? Resposta Responda pública no jornal. violentamente. Ele botou uma bomba. Exato, tipo assim, que Graças a Deus historicamente eles não tem acontecido com outras Pode ser que religiões. aconteça. Mas, por exemplo, por graça de Deus, até aqui não existem respostas desse nível hoje, né? Mas é que, por Ambiente exemplo, cristão. assim, eu achei errado quando muçulmanos são desrespeitados em sua expressão religiosa, inclusive em esportes, Sim, né? Eles com têm uma certeza. questão do jejum, do período em que eles não podem se alimentar, então eles estão em desvantagem esportiva. As mulheres têm que usar uma vestimenta específica. Várias delegações de países, por exemplo, só tinham homens. Países de maioria muçulmana, alguns não tinham nenhuma mulher. Isso é uma questão muito mais importante de ser levantada em Jogos Olímpicos, por exemplo, de vamos incluir as pessoas, independente se ela precisa usar uma vestimenta específica que respeite a religião dela ou a expressão dela, ela é bem-vinda. Para estar aqui, não estar nenhuma mulher aqui é problemático nessa delegação, porque o país, obviamente, tem metade da população mulher, e elas não têm a oportunidade de praticar esporte. Isso é uma questão importante para as Olimpíadas, né? Então, essas questões, elas são importantes e relevantes. É que a resposta numa provocação nesse nível seria violenta. Eu espero que os cristãos não façam isso. Então, de fato, é mais fácil bater em que você sabe que não vai te dar, embora a menina tenha sofrido ameaças, lamentavelmente. Eu nem lembro pra onde eu tava indo com esse... quando eu falei do Pondé. Deixa eu fazer um comentário disso que você falou, que é assim, eu acho que fica nítido que existe uma escolha intencional pela representação de uma determinada pauta dentro das Olimpíadas. É complicado falar isso, porque é quase como se a gente confirmasse assim, existe uma agenda cultural e tal. E tem mesmo uma necessidade cultural de afirmação de uma determinada agenda e tudo mais. Porque você poderia escolher o que é tão importante nesse evento de ordem mundial e que eu posso conversar a respeito disso. O que é tão importante historicamente, nesse momento da nossa história, que a gente pode levantar uma crítica contundente contra isso. E aí, dentre os tantos temas, quando você escolhe essa questão da inclusão da diversidade sexual na igreja, alguma coisa desse tipo, da aceitação, da unidade, alguma coisa assim, você necessariamente deixou um monte de temas para trás. É uma escolha, isso é escolha intencional, que a gente precisa, de alguma forma, se perguntar o porquê, né? Por que esse aqui é mais importante do que todos os outros, como esse que você falou, por exemplo, que tem tudo a ver com o esporte, né? Tem tudo a ver com o esporte em si, com a questão da Olimpíada em si. Por exemplo, ainda sobre isso foi um gatilho para esses olhares melindrosos para toda a Olimpíada. Tudo que acontecia era motivo da gente... meu Deus, perseguição e tal. E principalmente aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? O que me cansa, porque assim, nós não sofremos perseguição religiosa. Eu vou afirmar de novo aqui. Nós não sofremos perseguição religiosa no nosso país. Eu acho que pega até meio mal, né? É muito a gente, feio. enquanto cristão, dizer muito que, tipo, feio que nós somos os oprimidos da sala, não. né? A gente a gente pode sofrer piadinha, chacota,
Pode, porque desde sempre a gente recebeu. É que hoje também se recebe mais também por causa também dos testemunhos terríveis evangélicos hoje que a gente tem. Então é claro que a gente recebe umas implicâncias. Mas perseguição é ameaça de morte. Perseguição é você ser barrado em coisas por causa da tua religião, entendeu? Porque você crê nisso. Entendeu? Não é porque você foi mandado embora porque você tá lendo a Bíblia no seu trabalho. Você tá lendo a Bíblia no trabalho, não é pra ler a Bíblia no trabalho, é pra trabalhar. Claro que a gente tá falando, tipo, contexto Brasil, né? Brasil, tô falando de Brasil. Então, assim, qualquer coisa foi motivo. Então, por exemplo, a Raíssa Leal lá fez o sinal de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Deus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí o pessoal, nossa, a Raíssa foi notificada, pode perder a medalha por conta de uma mensagem cristã. Olha só o nível de perseguição de um país progressista que... Aí você vai ver, cara, não foi isso que aconteceu. O COI consultou o COB sobre e alertou ele, o COB, da regra, acho que é número 50, que tem lá sobre a conduta dos atletas que não devem fazer nenhuma manifestação religiosa, política, nenhuma propaganda durante os esportes. Ele relembrou ele, caso a Raíssa fosse competir de novo, pro COB relembrar ela. Isso. Não foi uma advertência, não foi uma notificação, ela em nenhum momento passou por crise de perder isso. Mas deixa eu falar um negócio sobre isso. Vamos supor que ela fosse expulsa por causa disso. A regra é essa. Você não pode fazer. Não pode. E se você faz, você corre o risco de ser expulso. E se fosse qualquer outra religião, também seria expulso. Então, mas aí eles iam dizer isso, tipo... a abertura não teve nada. Então, sim, exato. Aí você vai contrapor. Mas a abertura não é um atleta. É uma expressão artística. Sim. Então, numa expressão artística, tem que ter liberdade de expressão e o Comitê Olímpico Internacional prescinde que, tipo, há liberdade de expressão, isso é comum. E que é simbólico, é subjetivo, você não colocou uma placa Jesus não, sei lá. Eu acho que é assim, impossível, porque a Olimpíada é um congraçamento humano. É uma celebração da unidade universal, das pessoas e tal. E a religião faz parte da humanidade. Isso. Independente do ateísmo à religião mais tal, assim, é o espectro inteiro. A gente tem que abraçar, na verdade. Eu acho que faz sentido uma regra dessa, mas é impossível porque a manifestação religiosa faz parte da cultura humana inteira. O cara vai fazer o sinal da cruz, pronto, então, tá expulso. Todos os jogadores de futebol estão expulsos. Por exemplo, bate a hora do cara virar pra Meca. Exato, ele vai ajoelhar e tem que fazer. E vai virar pra Meca. E paciência, entendeu? E o que eu acho que o COI sabe disso, tanto é que ele não foi no COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, pra advertir e dar uma expulsão. Não foi, ele foi, olha, lembra, Raíssa, caso ela vá competir de novo, que ela não ia mais, então por isso ela nem recebeu nada. Que não deve fazer. Que não deve, evitar fazer, porque ela fez... Até porque a manifestação dela foi em Libras, né, que é uma linguagem brasileira de sinais, né, que é entender o Brasil. O Brasil, os surdos do Brasil. E algumas pessoas que conhecem, que não são surdos, que conhecem a linguagem brasileira de sinais, entenderam a mensagem. E claro, a mídia que traduz isso aí pra todo mundo, que ela falou isso, e os crentes principalmente, né? E assim, e pra sublinhar isso, tipo, isso não indica uma perseguição religiosa. Não. Tipo, não tem nada a ver. Mas a gente não tá... O grande tema é esse. A gente não tem esse ressentimento muito à flor da pele, tipo, essa necessidade de se colocar como vítima da situação, de ser melindroso, de ser, nossa fé e tal. Tipo, o que a gente espera? O que vocês esperam? O que um evangélico tem que esperar? Porque eu lembro de várias passagens de Jesus falando, cara, vocês vão ser perseguidos, fiquem felizes quando vocês forem perseguidos. Quando ofenderem vocês, vai bater de um lado, dá o outro lado e segue o jogo. Mas sabe o que eu acho que é complicado? É que assim, Jesus fala isso num contexto em que a igreja estava sendo oprimida de fato. De verdade. De verdade. Pra valer. Esses dias eu tava... Ser cristão era perder a cabeça e ser comido por leão. Esses dias eu tava vendo um episódio lá do The Chosen, e aí que tem um trecho que mostra, tipo assim, depois que Jesus Cristo já ressuscitou no futuro e tal, e mostra a Maria Madalena com alguns escritos numa caverna, e o Mateus chegando escondido, assim, na caverna e tal, pra encontrar com ela. Esse é um ambiente de perseguição, né? Você não pode sair e tal. Quando se passa 2000 anos de história, e a igreja, ela fez tudo o que fez, e aqui quando eu falo igreja, eu tô considerando igreja católica, igreja evangélica, a gente faz tudo o que fez ao longo da história. A gente age como agiu, especialmente nos últimos anos, falando da igreja evangélica,
Eu acredito que a gente precisa reler esses textos de Jesus, reinterpretá-los. Quando ele diz, por exemplo, vocês serão perseguidos e não sei o que lá. Porque agora vocês serão perseguidos num contexto em que vocês, de alguma forma, exerceram algum tipo de perseguição, de ofensa, de violência. Então agora vocês não serão perseguidos por conta da virtude de seguir a Cristo em amor. Vocês serão perseguidos porque vocês foram cabeça dura. Tipo assim, é uma resposta, cara. Você não pode se sentir um virtuoso porque você é perseguido, porque você, sei lá, você tacou pedra e tacou lá a coquetel Molotov, que fala? Num terreiro de Umbanda. Aí agora eles deram alguma resposta e você, nossa, como nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça. Não. Esses textos eles precisam ser reinterpretados no nosso contexto em que a história já aconteceu. Nós fizemos algumas coisas e que nós hoje somos, entre muitas aspas, vítimas daquilo que a gente fez, da nossa própria ofensa. Eu acho que os cristãos não podem entrar na sala como vítimas. Não pode. A gente precisa fazer a meia-culpa de dizer, olha, até aqui, isso aqui, eu de alguma forma gerei esse sentimento, esse ressentimento, essa dor, essa angústia. E a resposta que eu tô recebendo agora pode não ser culpa minha enquanto Lucas, mas como grupo é justo. Como grupo e como responsável pela nossa história. É tipo quando a gente fala da responsabilidade histórica que o Brasil, que os Estados Unidos têm com as pessoas negras. Você precisa se responsabilizar historicamente. Não adianta você dizer, eu, Lucas, não tenho culpa de nada. Gente, calma lá, são 2000 anos de história. De alguma forma a gente precisa se responsabilizar. Eu entendo o que você quer falar. Mas assim, mesmo com esse adendo, eu acho que a nossa resposta é desproporcional se a gente pensar nessa recomendação de Jesus. Porque se a gente entende isso, até a nossa tem que ser ainda mais resignada. Sim. Porque se antes era absolutamente injusto, hoje a gente ainda tem essa cara de fato. Porque tem isso, se a comunidade LGBTQIA+, que estava em destaque naquele momento, se eles ainda acham que a prioridade deles é combater o discurso religioso, evangélico, cristão, é porque de fato esse machucado ainda tá latente, entendeu? E que eles entendem que esse discurso pode destruir a existência deles enquanto tal. Sim. É que esse discurso gera morte. Esse é o problema. Isso, então, mas daí, isto posto, a resposta da igreja, tipo, vocês estão nos atacando. Tipo assim, cara, então vem pra cá e vamos trocar uma ideia sobre isso que tá acontecendo. Por que essa ferida tá aberta ainda, entendeu? Que a igreja não tá disposta a isso, de fato. Não, sinceramente, o que eu vejo hoje é a igreja evangélica hoje, os evangélicos no Brasil, somente os midiáticos, o que eu vejo neles hoje é o seguinte, é aquele jogador que esperou o contato veio e ele caiu e pediu pênalti. Pra mim, sim. A gente tá aqui, tipo... Mas isso é óbvio. Tem essa questão de mídia. Você entrar rachando numa dessa aí, teve político brasileiro colocando coisa tipo assim. Prato cheio. Mas não tem nada. Não, isso é um prato cheio pra esses caras. Porque eles vão ganhar a plataforma. E aí, a grande massa cai sempre nisso. Cai, porque desconhece a escritura, porque não conhece a escritura. O nosso livro é a Bíblia. Então, assim, por exemplo, o Lucas falou muito bem do contexto lá. E é isso que eu concordo com ele. De fato, a perseguição que era lá, já estava avisando que vai ser trânsito, tal. Mesmo, aí o que eu falo, mesmo nessa tensão, vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, vocês vão entrar quietinho, vão ser dilacerados. Hoje, que não tem essa coisa toda, então, cara, a gente tem que ser mais de boa ainda. Mais de boa ainda. O Pedro, que era o cara mais reativo de todos, né? A gente viu isso na longa história dele lá, né? Ele escreve assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então, assim, Pedro, mais reativo, escreveu na sua carta, na sua carta universal, né, que é a 1 Pedro, e disse assim, galera, o mestre, que é o nosso exemplo, é o nosso alvo, é quem a gente quer ser, né? Esse filho de Deus, onde a gente se baseia a nossa fé,
Ele, quando foi insultado, ele não respondeu. Ele não fez nada, ele não deu um Hadouken, ele não mandou um poder que disseminasse todo mundo. Descer fogo do céu. Ele saiu fogo do céu, ele foi em silêncio, ele não respondeu com insulto, ele não foi. Aí uma vez eu tava falando isso, uma pessoa virou pra mim e falou assim, mas ele entrou lá dando chicotada nos caras, tal. Mas quem que ele chicoteou? Os crentes. Chicoteou você, filho de... Os crentes. Não, e ele não bateu em ninguém, né? Ele derruba barracas, né? Deve ter pego uma chicotada. Né? Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele derruba a estrutura. O que aconteceu no Date Shows? Mas ele... Opa, foi sem querer. No texto diz que ele derruba a estrutura. Mas você né? acha que o discípulo ia escrever? Jesus enfiou a porrada nos caras. Não. Ele ia dizer assim, não põe isso aí não. Rodrigo, Jesus vai cobrar de você. Rodrigo, calma. Eu só queria deixar registrado pra Jesus aqui que é o Rodrigo que tá falando, não. A opinião do Rodrigo não representa a opinião dos membros desse podcast. Não representa a opinião do podcast. Mas assim, é importante se lembrar que Jesus fez isso num contexto dos religiosos. Eram os religiosos. Ele não estava falando com os incrédulos. Isso é uma coisa que me incomoda. Que as pessoas querem ter apologética, exercer a apologética, que é a defesa, né? A defesa, no caso da nossa fé, em cima de incrédulo. Exato. Mano, incrédulo que é isso não que eu tô perguntando? tem... O que vocês esperavam deles? Tipo, crente? Não tem balizadores religiosos, parâmetros dogmáticos, doutrinas que balizem eles. Não adianta. Por isso que a apologética, ela funciona dentro da sua própria fé. Então, por exemplo... Se o Lucas me vê fazendo algo que não condiz, não é coerente com a minha fé... Com a nossa fé comum, que a gente comunga, né? A mesma... comunga, ele vai dizer assim, Rodrigão, tá errado, porque não, mas eu creio nisso aqui. Não, você não pode crer nisso, porque olha só, a palavra de Deus diz isso aqui é um apologético, você tá fazendo apologética dentro... Agora, vai pegar um cara que é ateu... Exato. Vai falar pra ele tá assim, partindo você de, sabe que isso que você tá fazendo é pecado, né? O que é pecado, irmão? Foda-se. Exato. Você vai contar a historinha da cobra que fala pra mim? Ele vai falar isso pra você. Entendeu? Então, é realmente assim, as pessoas precisam entender isso. Não funciona desse jeito. Impor nossas crenças, objetos de fé, rituais, dogmas... para as outras pessoas que não tem nada a ver com isso, não serve de nada. Aliás, nos afasta. Isso é uma coisa interessante, né, cara? Porque assim, foi um ataque à religião. E eu sempre fico pensando, tipo, o quanto a gente é apegado a algo que Jesus queria que a gente se libertasse de ser, né? Porque ele ofendeu um afresco, uma obra de arte de Da Vinci. Assim, a ofensa pra alguém ligado às artes tinha que ser muito maior. Porque, de fato, foi esteticamente bem mal feito. Agora, do ponto de vista de ataque à religião, no que tange a nossa fé... Nada foi feito. Não toca em nada. Nada. Toca no sentido das religiões, e aí é aquilo que a gente falou antes. Qualquer religião que fosse, nós, enquanto humanos e a proposta até dos jogos, deveríamos nos posicionar contra. Não, o ataque à fé, a gente tem que respeitar a fé das pessoas, a religião das pessoas. Mas no meu ponto, da onde eu estou... Assim, é um símbolo religioso que não muda nada. Não mudou absolutamente nada. Porque a nossa fé, ela supera a religião. Ela supera essas simbologias, né? Eu não sou a favor de nenhum símbolo religioso ser difamado, destruído, acho errado. Mas, assim, é a mesma coisa que falar... vai chegar lá na igreja e derrubar o templo, acabou minha fé. Tipo, acabou a minha expressão religiosa. Tipo, não. Nossa, queimaram quadros de Da Vinci. Quer dizer que se o afresco cair da parede lá, acabou. Tipo, não teve a última ceia. Mas enfim, eu acho que é isso. Também, as reações são totalmente proporcionais em relação a algumas coisas. E aí, volta um pouco no que o Lucas falou no início. Mexem sempre, provocam a gente sempre nesse calo da moralidade. Por que será? Porque é o que responde. É o que a gente fica mais oriçadinho, né? A gente vê criança morrendo na guerra no jornal e paciência, passa. Essa questão de gênero, essa questão dessa agenda sexual, é uma agenda moral que sempre incomoda a gente. Agora, as questões sociais em si, elas... Então, toda vez que a gente se distancia de um equilíbrio entre conservadorismo e progressismo, que é o que existe hoje, a gente buscar um equilíbrio entre as pessoas é o mais saudável. Mas toda vez que a gente se distancia, vai para um lado demais ou para outro demais, a gente tem assimetria de caráter. Porque a gente vai pender para uma análise muito parcial de algo que não é de fato o que representa a nossa fé, né? E a gente vai se distanciar também disso. Porque a nossa fé, ela não tem a ver com ideologias ou filosofias. A gente não está pregando uma ideologia, a gente não está pregando uma filosofia. A gente entende que a nossa fé, ela é uma pessoa, né? Ela é maior do que é uma vida que se vive,
E ela é maior do que essas discussões. Quando a gente traz ela pra cá, a gente tá rebaixando toda a conversa. A gente tá trazendo ela pra um ambiente que, mano, não é o ambiente dela, entendeu? É as pessoas sempre associarem as questões que se falam aí fora com algo que você tá falando, nossa, feriu aquilo que eu acredito. Pô, então o que se acredita tá nesse patamar, né? Muito pueril, né? Muito... então, não é, a nossa camada de discussão de vida, de evangelho, não tá aqui. A gente tá em outro nível de discussão sobre espiritualidade cristã mesmo, de fato. Então, me incomoda isso, né? Você vê já apareceu o caso da lutadora, da Argelina lá, né? Que, meu Deus do céu, ela é trans e tá lutando na categoria. Cara, eu particularmente, eu sou contra pessoas trans competirem nas categorias que elas estão hoje se identificando. Sou contra. Essa é a minha opinião. Hoje. Né? Eu não digo isso de passagem. Mas hoje eu sou contra. Eu não acho que uma mulher, por exemplo, que se vê como um homem, e ela... Ou o contrário, né? Um homem que se vê como mulher, ela tem que competir numa categoria feminina da Olimpíada. Eu sou contra isso. Eu acho que é injusto mesmo. Você pode falar o que você quiser de hormônio. Pra mim, eu acho que tá errado. Agora... Por que isso é pauta da igreja? Porque isso é um podcast de esportes, talvez a gente... Mas por que a igreja entra de sola nessa, entendeu? Exato. Porque também a resposta das pessoas como um problema que exigia a manifestação de 100% dos evangélicos como se fosse um problema religioso, inclusive. Pois é isso que eu Mas ia falar. é uma questão de gênero e entram moral. de sola numa discussão sem saber o que estão falando. Porque, por exemplo, a moça não é trans... Longe disso, ela é da Argélia, um país que é completamente proibido qualquer manifestação homossexual ou de LGBTQIA+, enfim, completamente... Ou seja, a Argélia nunca teria um representante homossexual trans na Olimpíada, nunca teria. A menina nasceu menina, ela se identifica com o sexo feminino, ela tem o que a gente chama de características intersexo, né, que era o antigo hermafrodita, né, que você tem a formação cromossomial mais diferente, né, do sexo com que você nasceu biologicamente ali, os órgãos que você nasceu biologicamente. Então, assim, outra coisa ridícula, e que eu acho que fala muito do nosso tempo, ela participou das Olimpíadas de Tóquio e perdeu nas quartas de final. Isso não foi notícia. Isso não veio à tona, ninguém falou nada. Ela não tá entre nem o top 10 das boxeadoras do mundo. E ninguém falou nada. Aí, de repente, numa Olimpíada, né, chamada de progressista, anticristã, ela vira pauta e vira discussão, vai pro hype e leva uma discussão pra igreja disso, de que, nossa, olha só, que absurdo. Tudo porque a menina saiu correndo dela lá. Né? E qual seria um posicionamento da igreja maneiro pra esse caso? Em vez de ser só um posicionamento raivoso. Eu não acho que a gente tem que se posicionar sobre isso. Não, pô, de acolher as pessoas. É que eu penso assim, primeiro, né? De onde isso parte? Da crença de que existe uma guerra cultural sendo travada e que a gente precisa entrar nessa. E eu até acho que a gente precisa mesmo entrar em toda a conversa a respeito de sociedade, política, estrutura, enfim. Mas até tem um texto que o pastor Antônio Carlos Costa postou sobre isso tudo, em que ele dizia assim, qual é a forma certa de você entrar nessa conversa, por exemplo, sobre arte? Sendo um artista. E aí você produz a sua arte colocando aquilo que você pensa, etc. Aí no meio político, sendo um político. E aí você vai se expressando e tal. Não que isso tenha funcionado tão bem, mas... Quer falar. Mas assim, é você ir permeando os ambientes sociais e trazendo a sua reflexão e tal, não sei o que lá. E aí eu penso o seguinte sobre os posicionamentos da igreja. Primeiro, né, aquilo que a gente já falou. Essa postura vitimista e melindrosa, ressentida, precisa morrer. Porque se no tempo de Jesus, que não tinha feito mal a ninguém, a igreja estava sendo perseguida, depois de 2000 anos de história, sabendo que a gente fez mal para um monte de gente, a gente precisa ter uma postura ainda mais dócil, ainda mais acolhedora, humilde, né? ainda mais humilde contra aqueles que querem nos fazer mal. Eu gosto muito de uma expressão do Evangelho e vi isso depois, há pouco tempo, no livro do Martin Luther King, quando ele diz assim que nós precisamos ser inocentes como as pombas e astutos como a serpente. A ideia... também diz isso. Eu falei uma expressão do Evangelho que também está nas páginas do Martin Luther King. Desculpa, perdão, eu só ouvi a Martin Luther King. Era bem influenciado pelo Evangelho. Desculpa, eu só ouvi a parte do Luther King.
E por que isso é muito interessante? Porque o que esse texto está dizendo é assim, você não vai ficar lá apanhando de graça. Você precisa ser, para se defender, astuto como a serpente. Agora, na hora de revidar, você dá um passo para trás, porque você precisa ser inocente como a pomba. A ideia que está em Jesus, eu falo do Martin Luther King porque ele viveu isso há pouco tempo e foi um ser humano de uma categoria abaixo de Jesus, onde os caras cuspiam nele, batiam nele e ele caminhando, e ele dizia, eles são os meus irmãos e eu vou continuar caminhando porque uma hora os olhos deles irão se abrir. E eu vou caminhar sem ofender, sem agredir de volta, mesmo ele podendo, porque a força pública que ele movia era enorme. Tanto que se levanta ao lado dele o Malcolm X, que tinha uma postura diferente, que dizia, cara, sem bater de volta a gente não vai ganhar nada. E ele dizia, não, mas eu ainda confio nas palavras de Jesus. Eu ainda acredito nas palavras de Jesus. E o que eu acho que falta hoje são pessoas que ainda confiam em Jesus. Pessoas que ainda acreditem que o caminho do amor é o caminho certo, é o caminho mais honesto, o caminho que mais se parece com o nosso mestre. Mas não só o nosso mestre, o nosso Deus, cara. O mestre a gente segue. Jesus é nosso mestre. Mas um Deus a gente adora. E a forma que Jesus Cristo escolheu ser adorado não foi cantando músicas lindas e tal. A forma que ele escolheu ser adorado é em espírito e em verdade, a partir de uma vida que segue os passos do mestre. Isso é adoração, cara. É mais do que seguir uma filosofia de vida. É adorar um Senhor. Então, a postagem do meu Instagram pode adorar ou não. A forma com que eu respondo, acolho ou deixo de acolher alguém, pode adorar ou não. Eu acho que essa dimensão da adoração precisa estar mais conectada com a nossa prática de fé e com o nosso pensamento a respeito da sociedade, do mundo e afins. E por fim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre o que uma obra de arte como essa nos causa. Tipo assim, né, o que eu tô querendo dizer vamos supor que numa obra de arte como essa, nós tivéssemos pessoas europeias, bem vestidas, heterossexuais e com a Bíblia na mão, mas que a gente sabe que a Europa e os Estados Unidos nos últimos anos conquistaram toda a riqueza que tem, saqueando o continente africano e a América Latina. Uhum. Isso geraria algum tipo de espanto? Com certeza não. Por quê? Porque, de alguma forma, né, mais uma vez falando isso, é até cansativo falar isso, mas existe uma moralidade absolutamente seletiva, onde as pautas morais impactam muito a gente, mas as pautas de opressão, que inclusive são levantadas o tempo todo pelos profetas bíblicos, a gente não está falando de, sei lá, de direita, esquerda, de progressismo, está falando dos profetas bíblicos. Essas pautas não são levantadas e esses pecados expostos são tratados como, isso aí acontece mesmo, a gente sabe como é e tal. Então, acho que esse ressentimento gerado precisa gerar, no mínimo, reflexão. E, quem sabe, algum tipo de acolhimento. E quando eu falo acolhimento, eu não estou dizendo não estou nem falando de aprovação. Eu, por exemplo, sou da Igreja Batista do Morumbi, é uma igreja conservadora, mas é uma igreja acolhedora. Eu acho que todos nós aqui somos de igreja conservadora. Né? Sim, e é uma igreja acolhedora. É isso aí. Que, no primeiro momento, afirma, olha, Jesus Cristo está salvando pessoas. Jesus Cristo não está salvando heterossexuais. Jesus Cristo não está salvando homossexuais ou transexuais. Ele está salvando pessoas. E, inclusive, eu creio que, em nome de Jesus, vai ter gente no céu que não tem a mesma sexualidade que eu. E a gente precisa acolher minimamente essas pessoas. E se a gente crê na transformação, a gente vai dizer, olha, aqui no nosso ambiente a gente crê na transformação disso. Agora, eu não posso fechar a porta e dizer essa pessoa não pode se assentar à mesa da ceia, por exemplo. Por conta da sua sexualidade, será B ou C. É uma grande oportunidade que a gente perdeu. Exatamente. Uma grande oportunidade. Até tipo, eles queriam zoar, mas levantaram uma bola linda pra gente poder usar a mesa, o símbolo da mesa, naquele do perdão, da reconciliação, da unidade, do amor. Olhar para aquilo tudo e dizer assim, exato, tudo isso é possível na mesa, porque Deus todas as pessoas são redimidas. Todos, né? E elas são redimidas aqui. As pessoas são redimidas, ali na mesa é onde as pessoas são redimidas. Eu tava falando... A mensagem estava pronta, na verdade. Levantaram pro corte perfeito e a gente caiu onde eles queriam. Cortou na rede. Caiu onde eles queriam, na verdade. Mas deixa eu falar outro negócio disso. Eu acho que a igreja hoje, ela sofre também de uma... Como é que eu posso dizer? Ela deixou de ser um ambiente de ensino de fé.
Tipo assim, quando a gente cresceu na igreja, a igreja tinha um EBD muito forte, por exemplo. E ao longo dos anos foi deixando de ter isso tão forte. Hoje isso é um pouco mais secundário. E aí quando essas pessoas, sem essa profunda base da fé e tal, elas vêm a público e podem dizer o que elas quiserem lá no Instagram, eu acho que essa falta de educação das nossas crenças, das nossas convicções, etc., fica meio evidente, assim. Então isso também é fruto de uma diminuição, assim, absurda da profundidade que a nossa igreja tem em relação à fé. Você estava falando, eu estava lembrando da mulher samaritana no poço, né? Quando Jesus tá lá e aí ela chega e ela reconhece ele como profeta, ela faz uma pergunta carregada de religiosidade, de ressentimento, né? Que é, vocês falam que tem que adorar lá, a gente adora aqui. Não foi uma pergunta relacionada à condição dela como mulher, ou à condição dela como, sim, na situação em que ela estava, ou no como ele podia ajudar. Ela foi uma pergunta religiosa e ressentida. E a resposta de Jesus foi assim, cara, esquece esse ressentimento, esquece essa religiosidade, não tem mais nada a ver com isso aqui. O que eu tô trazendo pra você é uma novidade, uma coisa diferente disso aí. Se liberta disso. E a gente insiste em alimentar um monstro do qual a gente já foi liberto graças a Jesus Cristo. Então, esse ressentimento e esse milindre, a nossa resposta é sempre muito histérica, sabe? A gente, a gente tem que aprender a ter mais calma, a gente vai errar menos. Quando você respira antes de... Sim, a resposta, nossa, parece que tem que ser sempre instantânea. E eu sempre bato nessa, assim, como cristão, o que você esperava? O que você espera? Você sai agredindo por aí, você acha que a resposta das pessoas é cristã? Você espera que os outros reajam com amor, que você tinha que manifestar e você não consegue, você não faz. E quando o outro responde da maneira humana, você acha que ele que tá errado e não você, né? E a sua resposta não é a que você espera dele, é também violenta. Então, assim, o que a gente espera? Se a gente não é o vetor de mudança desse discurso, é aquilo lá, né, meu? As pessoas caem... Olho por olho, dente por dente, vai terminar, todo mundo segue banguela e acabou. E eu acho que as pessoas caem muito nessa necessidade de posicionamento. Eu acho que, assim, realmente, tem momentos que a gente é chamado a nos posicionar. Mas há um chamamento pra isso. Há uma convocação pra isso. A gente se posicionar sem ninguém ter perguntado sua opinião, ou sem ninguém estar colocando, é você jogar pérola aos porcos também. É você, tipo assim, mano, ninguém me chamou pra dar opinião, ninguém perguntou pra mim. Uma coisa é você estar numa roda em que você é voz ativa e você tem que dar opinião sobre algo que realmente a sua fé se manifesta contrário àquilo. E você tem que se levantar e tem que dizer, não, olha, isso aí não condiz com aquilo que eu acredito e tudo mais. Outra coisa é a gente se manifestar de coisas que nós não fomos chamados para se manifestar ou falar. Por mais que aquilo toque o nosso espectro, eu acho que se toca pra gente, a gente tem que reagir com amor. Eu não acho que... Acho com amor, porque a nossa pauta não é amor. Então a gente fala assim, cara, isso aí, isso é uma manifestação, vocês talvez não entendam, mas isso aí realmente, ela acolhe todos, tudo mais, aquilo que a gente já falou, né? E eu penso assim, quando eu comecei o ministério, eu trabalhei com juventude. Trabalhei muitos anos, trabalhei quase 12 anos com juventude. E uma das coisas que eu gostava de fazer é trazer para os jovens que chegavam na igreja, ou os jovens que estavam conhecendo a igreja, conhecendo a fé, é trazer elementos da nossa cultura e redimi-los com o olhar da nossa fé. Então, por exemplo, pegar músicas que a gente escuta no nosso dia a dia, que não são músicas gospel, e trazer dentro das músicas gospel, buscar mensagens que a nossa fé traz e dizer para elas, tá vendo? É possível ver Deus aqui. É possível enxergar graça nisso. É possível ver beleza nisso. É possível fazer, até de maneira forçada, usar essa imagem, essa coisa, mas para poder enxergar até uma manifestação epifânica aqui de Jesus, para que você entenda que Jesus permeia todas as coisas, né? A gente tá dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o papel da igreja é esse, é dar de fato aquilo que é de direito de Cristo, que é o cabeça, né? Essa é a palavra de Colossenses, né? Que Paulo escreve aos Colossenses. Então, isso é a missão nossa como igreja. Tipo, a gente precisa falar que estamos redimindo todas as coisas. Né, que a mensagem é essa, todas as coisas estão sendo redimidas. Então nós nos apropriamos às vezes de coisas culturais para ressignificá-las e talvez dar um sentido para a pessoa entender do que Jesus está falando, porque a gente crê que a vida que nós vivemos é uma vida gostosa de se viver. Novamente Pedro, né?
pra onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Tipo assim, é uma vida muito boa, que eu não quero perder de qualquer jeito, eu quero viver aqui. Essa vida não é chata, ela não é pautada em coisas que me deixam asséptico a todas as realidades culturais que eu tô. Mas ela me permite transitar por toda a sociedade, redimindo elas e ressignificando elas para que eu encontre beleza. Inclusive as manifestações artísticas, né? Então a gente às vezes quer ver mais coisas cristãs, belas por aí, mas a gente não quer formar profissionais que fazem isso, que trabalham com isso. A gente não quer artistas que, por exemplo, que têm sua fé baseada em Cristo, mas que manifestam na arte a beleza de Cristo através de outros sinais e outras coisas. Mas quando isso acontece de maneira contrária, a gente também não se porta bem. Quando as pessoas se apropriam de artefatos, ritos, né, e coisas que pertencem à nossa fé, a gente não lida bem com isso também, a gente fica melindroso. É uma criança que, eu tinha meu brinquedinho, meu quadro, você tomou ele e falou coisas que não tem nada a ver, você não tá brincando direito com o meu quadro. Devolve meu quadro, que não é a brincadeira que eu quero, não é essa do meu quadro. Então é feio, é infantil, é raso, né? E a gente perde com isso. Então, novamente, houve uma provocação desnecessária, que era no momento que não precisava, que gerou um abismo. E a gente podia ter olhado para esse abismo e construído uma ponte e acabado com ele. Chegamos lá e dinamitamos o abismo. Mais abismo para ficar mais longe ainda. Esse é o problema. Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma conversa. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo, pela aula aí que vocês deram para nós. E a gente se vê no mês que vem. Nos sigam nas redes sociais. A gente não falou sobre isso. A gente não é histérico nas nossas postagens. Não escrevi sobre isso. Perdemos esse hype. Perdemos hype. Podíamos ter ganhado. Não temos textos falando sobre isso, nos posicionando. Não. Mas nos sigam lá, é legal. @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, @Crentaços. Todo dia 10, um episódio novo. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!